Meus queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor e quero também manifestar minha grande alegria por poder realizar esse vídeo. O propósito do mesmo é trazer uma palavra de Deus ao seu coração, visto que eu não tenho tido a oportunidade de falar com os irmãos em outras ocasiões, por causa desse isolamento social, o afastamento, mas vamos aproveitar aqui o vídeo para levar uma palavra de Deus aos meus queridos irmãos e meditar com vocês numa palavra muito maravilhosa que nós temos aqui no Evangelho de Mateus. Mas antes, porém, gostaria de pedir que os irmãos se inscrevam nesse canal, um canal novo da igreja, e aí você precisa se inscrever e também dar o seu ponto de vista, falar alguma coisa, mensagens, avaliar o que está sendo dito e feito, tá bom? Prosseguindo, nós estamos aqui com a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, e a partir do versículo 13. E o tema da nossa mensagem é baseado na edificação da igreja. Então leiamos o texto bíblico. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo, Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Caríssimos irmãos, nós temos aqui uma palavra maravilhosa, e onde Jesus estava andando para os lados de Cesareia de Filipe, e aquela região ali, ela distava pelo menos uns 40 quilômetros, segundo as informações, ela distava uns 40 quilômetros, tá certo? De Jerusalém. E foi quando o Senhor para aos seus discípulos naquela caminhada e pergunta: o que os homens estão falando ao meu respeito? E eles responderam: Senhor, alguns falam que o Senhor é um João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Jesus pergunta novamente: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro não deixou ninguém falar, foi logo dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, naquele instante, estava ali duas avaliações. Uma avaliação do povo, que via em Jesus a figura dos profetas do Antigo Testamento, e a segunda avaliação era dos discípulos, seguidores de Jesus, tá certo? Então, os seguidores de Jesus tinham ele como que um profeta de Deus, não só como um profeta, mas como um Messias de Israel, como o ungido do Senhor. E a palavra Cristo no Novo Testamento corresponde à palavra Messias no Antigo Testamento, que corresponde ao ungido do Senhor. Quer dizer, o povo via Jesus apenas como um profeta, mas os discípulos viam Jesus como o Cristo do Senhor, como ungido de Deus, como vindo do céu, tá certo? Pois bem, mas nós vemos aqui o seguinte, que olhando para Elias, os irmãos sabem
E Elias foi um profeta que ele abalou, né, o reino da Judéia naquela época, a população judaica. Acabe era rei de Israel e Elias profetizou naquela época. Então Elias chegou ao ponto de matar 850 profetas. Jeremias foi outro grande profeta, também pregou no cativeiro babilônico, profetizou, foi um homem de postura, graças a Deus, um homem santo de Deus. João Batista teve um ministério pequeno, mas teve, e também ele afrontou muita gente, né, com as verdades que ele pregava, vindo do céu. Mas aí, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, aí já muda de figura, porque não é só mais um profeta, mas Jesus é divino, é maravilhoso, né? A segunda pessoa da Trindade, e que viera como Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário, dar a sua vida para salvar os pecadores. Mas ele prossegue, continua aqui, quando Pedro faz a declaração, ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ora, Jesus ficou feliz, ficou muito contente com a declaração de Pedro e disse que Pedro era um abençoado. A palavra bem-aventurado significa feliz, né? Significa coisa boa. E ele prossegue lá no verso 18, ele diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vamos entender aqui o seguinte: a igreja de Jesus, só quem edifica é Ele. Veja que ele disse: edificarei a minha igreja. E quando ele fala de Pedro, ele disse: eu te digo que tu és Pedro. Ele está usando um pronome pessoal da segunda pessoa: tu és Pedro. A palavra Pedro significa um pedacinho de pedra. No grego é Petros. Petros significa um fragmento de pedra, tá certo? E de repente Jesus diz: e sobre esta pedra, aí já usa o pronome demonstrativo, esta. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando Jesus diz que edificaria a sua igreja, também disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então veja bem, Jesus é o edificador dessa igreja. E pode-se observar o seguinte: logo no primeiro século a igreja começou a ser perseguida e os irmãos se espalharam por toda a Judéia e por toda a Ásia, né? Mas por onde eles iam pregando a palavra de Deus e o Senhor edificando. Quantas igrejas não foram levantadas? Eu estou falando sobre pessoas, não estou falando de templo, porque Jesus não veio aqui construir um templo de tijolo, de pedra, de ferro e outros materiais. Não, ele veio edificar uma igreja espiritual, casa espiritual. E aí nós vamos observar, meus irmãos, que lá em Atos dos Apóstolos, Paulo pregando, diz que o Senhor Jesus não habita em templo feito por mãos humanas, mas aquele que ele mesmo preparou, que são as pessoas que aceitam Cristo, crê nele e o recebe como Salvador. Então ele passa a fazer morada no nosso coração. Em João 14, 23, se não me falha a memória, ele diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, e viremos para ele, faremos nele morada. Então o Senhor faz morada em nós. O templo é uma coisa, mas a casa espiritual são os nossos corações. Aí nós vamos ver também outra coisa, irmãos. Existem duas igrejas: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível a gente vê, são os irmãos, faz parte da nossa comunhão, estamos juntos na igreja, estamos juntos em algum outro lugar, né? E estamos aqui no dia a dia nos vendo, nos olhando, trabalhando nos ministérios que Deus nos concede. Agora a igreja invisível, essa é diferente, só Ele sabe onde está. No dia do arrebatamento ela será revelada. Então essa igreja tem sido perseguida, tem sido provocada, humilhada,
Quantos irmãos nossos já foram mortos no início, lá no Coliseu de Roma e por outros lugares. Eles têm maltratado o povo de Deus e ainda continua na atualidade. Muitos irmãos nossos têm morrido, têm sido martirizados, né, decapitados, envenenados, espancados, né, incendiados. Mas uma coisa é bom saber: Jesus disse que as portas do inferno nunca iriam prevalecer contra a sua igreja. Isto é, os poderes do inferno podem batalhar, podem guerrear, mas nunca a igreja será vencida. E nós temos ainda que dizer o seguinte: existe aqui ainda na terra duas igrejas, dois tipos de igrejas que eu queria colocar aqui em termos humanos. Uma igreja militante, que não recua, que avança, que enfrenta e que se dispõe a derramar o seu sangue para que a obra de Deus seja realizada. E uma igreja não militante, uma igreja omissa, uma igreja que não avança, uma igreja que está conformada com o mundo. Mas uma coisa é certa dizer: Paulo faz um aconselhamento dizendo: não vos conformeis com o mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós devemos, na verdade, buscar transformação e não conformação. Mas há muitos que estão conformados só em ser membro da igreja, contribuir e cantar um hino, pregar, fazer alguma atividade, ter um cargo na igreja, coisas assim. Mas não é só isso não. Nós temos que batalhar, nós temos que demonstrar que somos verdadeiras testemunhas de Jesus e enfrentar as perseguições. Satanás está furioso. E como ele está, especialmente nos últimos dias, porque ele sabe que logo Jesus voltará. E ele sabe que a vinda de Jesus marca a derrocada final da atuação dele nesse planeta, porque ele vai morar no inferno, no lago de fogo, para sempre. E ele sabe disso, e por isso ele está muito atribulado, está preocupado, entendeu? E tentando, procurando estragar, procurando arruinar famílias, jovens, crianças, de todas as formas, né? Nós vemos hoje quantas dificuldades e quanta luta na área política, econômica, social, espiritual. Tem muita coisa assim acontecendo. E eu não quero dar estatísticas aqui do momento sobre o que está acontecendo no mundo, essa pandemia, mas eu quero dizer uma coisa: a igreja, fique tranquila, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque ele mesmo foi que disse: edificarei a minha igreja. Então Jesus está edificando a sua igreja invisível, a sua igreja espiritual, a mim, a você, aos irmãos em qualquer parte desse planeta. Existem crentes, crentes fiéis, crentes leais, crentes alegres, crentes que cada dia estão buscando a santidade em Deus. Então você precisa despertar, precisa acordar para essa realidade. Então, não fique brincando, não é hora de brincar de ser crente, é hora de nós refletir tudo o que está acontecendo. Vamos refletir e vamos averiguar como é que anda a nossa vida espiritual, nossa conduta, se de fato estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja que seja feito, tá certo? Então, meus irmãos queridos, nós temos a alegria de estar fazendo esse vídeo, queremos desejar a todos vocês muita alegria, felicidade, saúde, paz, amor, união, comunhão e força. E aguardemos a volta de Jesus. Não se preocupe com a política, não se preocupe com o tempo presente, com o que está acontecendo, disso, daquilo, profecias falsas que aparecem. Não se preocupe, Jesus vai voltar. Fique firme na sua fé, na palavra de Deus e nas promessas do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus os guarde e a paz do Senhor. Amém.